Nós estamos de volta com o especial Novo Tempo Crise Europeia e agora nós falamos ao vivo, via Skype, com o jornalista Felipe Lemos de Brasília. Felipe, você já me ouve? Já ouço sim, está. Boa noite. Felipe, nós citamos aqui já no primeiro e no segundo bloco essa possibilidade de essa sugestão, né, do Vaticano sobre uma autoridade mundial. Eu queria que você explicasse o que é exatamente que o Vaticano propôs nesse documento. Nós tivemos um problema com o Felipe Lemos e nós vamos continuar agora o programa falando com o pastor Arilton Oliveira, que é teólogo, tem mestrado em teologia pastoral. Pastor, o senhor pode explicar para a gente se a Bíblia fala alguma coisa sobre esse momento da história que nós vivemos? Bom, sem dúvida, né? A Bíblia tem resposta para todas as perguntas humanas que puderem ser formuladas. Isso é muito bom, né? Sim, sem dúvida. Bom, nós temos que partir do princípio de que Deus ele está fora do tempo e ele coordena a história. E todos os atos que nós vemos na história são ações divinas que vão culminar num final glorioso que ele prepara para a história da humanidade. Quando olhamos para todas as crises que tem aí acontecido em todas as regiões do mundo, isso é cumprimento profético, sem dúvida alguma. Por exemplo, se nós lermos em Lucas capítulo 21, versículo 25 e 26, Jesus começa aqui a descrever sinais que teriam lugar antes da vinda dele. Ele vai mencionar aqui sinais no sol, na lua, nas estrelas e angústia entre as nações. Esses sinais no sol, na lua e nas estrelas, a história já registra como sendo os anos de 1780, 1833, e essa angústia entre as nações fala justamente de um momento final da história, onde as pessoas estariam confusas, sem saber para onde caminhar. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, versos 1 a 5, ele vai mencionar que as pessoas, os homens no tempo do fim, seriam avarentos, jactanciosos, amantes dos prazeres, mais amantes dos prazeres que amigos de Deus. Esse é o quadro, né, que a Bíblia apresenta. Isso quer dizer que nós estamos caminhando para o momento final, para o clímax da história humana. E a Bíblia descreve como será esse clímax. Agora, sobre a crise, nós recebemos uma pergunta através do Twitter do Joelson Silva de Campinas. Ele diz o seguinte: como essa crise se relaciona com os eventos finais? O senhor já citou assim, esse cenário dos últimos momentos da história dessa terra. Agora, como essa crise se relaciona com esses eventos? Bom, como foi falado pelos outros entrevistados aqui anteriormente, as crises elas já acontecem na história, ao longo da história, Sim. certo? Agora você percebe o detalhe seguinte: quais são as tentativas para solucionar as crises? Em cada momento da história você vai ter uma tentativa para um lado, quer seja para o lado econômico, político, social. Na visão bíblica, haverá um momento em que o mundo chegará a num passo, estará num processo, numa crise, de que haverá a necessidade de medidas drásticas. Essas medidas terão que ver com uma unificação de ideia. Isso não é coisa nova, né? Um dos subsecretários das Nações Unidas, ele declarou há uns 15 anos no passado que o que nós precisamos agora é de um governo único, uma religião única, um líder único. Então nós vamos caminhar para um ecumenismo. A profecia aponta para isso. E será através desse viés ecumênico, da união dos pensamentos religiosos, da igualdade de todos, do bem-estar social de todos, é que nós vamos ter agora o desfecho na tentativa de uma solução para a crise que a gente hoje está vivendo. Bom, agora o senhor consegue apontar na Bíblia esse momento que nós estamos vivendo. Sobre a Europa, existe alguma menção? A Bíblia fala alguma coisa que nos leva a entender que o texto bíblico menciona a Europa nesse momento? Claro, partindo de uma visão historicista de interpretação da profecia bíblica, em Daniel capítulo 2, por exemplo, você tem aqui o sonho do rei de Babilônia, Nabucodonosor. Ele sonhou com uma grande estátua que estava dividida em 4 partes, em 4 metais, tinha cabeça de ouro, peitos e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro, e os pés eram de ferro e de barro. Na interpretação profética dessa estátua, nós podemos ver os 4 impérios mundiais a partir do próprio Nabucodonosor. Porque Daniel, ao interpretar no capítulo 2, a partir do versículo 38, vai dizer que Nabucodonosor, Babilônia, é a cabeça de ouro. O império que sucedeu Babilônia, a partir de 539 a.C., foi a Medo-Pérsia.
Em 331 veio a Grécia, com Alexandre. Em 168 a.C. chega a Roma, dos Césares. E o Império Romano vai dominar o mundo de 168 a.C. até 476 depois de Cristo, quando termina o Império Romano com Rômulo Augusto, o último imperador romano, quando acontece a queda de Roma Ocidental. Temos que lembrar que Roma Oriental transformou-se no Império Bizantino, né, que existiu por mais pelo menos 1000 anos. Só que na visão de Daniel, depois de passar por esses 4 metais, chegamos aos pés da estátua. E para Daniel foi revelado de que os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. E nós temos 10 dedos nos pés dessa estátua. Interessante que como quando Roma Ocidental cai, em 476, ela vai dar lugar a 10 tribos bárbaras, que minaram o Império Romano. A história não aponta um 5º império que vai destronar Roma. Ela é minada em suas bases pelas tribos bárbaras. Dessas tribos bárbaras, 3 delas eram arianas, os Érulos, Vândalos e Ostrogodos, que finalmente foram destruídos. As outras 7 tribos que sobraram vão organizar as primeiras 7 nações europeias. Então, a partir desse momento na história, nós temos o surgimento daquilo que nós chamamos a moderna Europa. Isso quer dizer que nós estamos vivendo na profecia bíblica nos dedos da estátua. E qual é o final da história agora? O final da história é que uma pedra é arrancada sem auxílio de mãos e destrói toda a estátua. E na profecia, esta pedra representa a chegada do reino de Cristo. E o que significa para a Europa isso? O que significa essa possibilidade? Existe a possibilidade de não se unir à Europa, como existe essa tentativa política e econômica agora? Não? Sim, o professor anterior mencionou que várias tentativas foram feitas, né? Sim. Nós podemos mencionar, ele mencionou sobre Hitler, né? Sobre o movimento nazista. Nós podemos mencionar Carlos V, Luís XIV, Napoleão Bonaparte, tantos outros que tentaram unificar a Europa. Mas a Europa não será unificada. E por que não será? Por causa de um verso da Bíblia, Daniel 2,43. A Bíblia diz assim: quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então esse verso é o impedimento profético para a unidade política e econômica que a Europa tem buscado desde a sua existência da Idade Média. Pastor, agora se a Bíblia diz que a Europa não voltaria a se unir completamente, qual é a esperança que a gente tem? Porque a gente não depende da união da Europa, mas a questão europeia ela influencia o mundo todo o planeta. Qual a esperança que a gente tem? A gente tem esperança de que o mundo vai melhorar ou a nossa esperança é diferente dessa? Na realidade nós vivemos um paradoxo. Ao mesmo tempo, como cristãos, nós temos que desejar o bem de toda a humanidade, fazer o nosso melhor para o progresso da humanidade, para o bem-estar social, para os direitos de igualdade. Nós também entendemos pela profecia de que a situação mundial ela vai caminhar de mal a pior até que chegaremos no momento que Cristo voltará para estabelecer o seu reino. Esta é a visão da profecia. Então nós, como cristãos, vivemos a tensão entre o agora e o ainda não. Agora eu tenho que fazer o meu melhor como cidadão para promover a paz, a igualdade social, o bem-estar de todos. Ao mesmo tempo, a profecia aponta que a solução final será o estabelecimento do reino de Cristo. Certo. Pastor, a gente não tem tempo para discutir todos os assuntos que nós gostaríamos de tratar nesse programa, onde as pessoas que estão assistindo através da televisão, através da internet, podem encontrar mais informações, mais subsídios para as pesquisas que podem ser feitas na Bíblia, enfim, onde que as pessoas podem encontrar esse guia para encontrar essa esperança? Bom, nós queremos dar aqui 2 canais. O primeiro pode ser um site que é www.ofimdomundo.com.br, ou se as pessoas desejarem um guia de estudos que trata mais desse tema, podem solicitar o guia de estudos Verdades para o Tempo do Fim, na página estaescrito.com.br. Estaescrito.com.br, lá existe um formulário que você preenche e esse material é gratuitamente enviado para a sua casa. O especial Novo Tempo, Crise Europeia, fica por aqui, mas se você quiser rever esse programa e divulgar as informações que você ouviu aqui, acesse o site novotempo.com/vídeos. Nós desejamos uma boa noite e até a próxima.